Pronto, as dicas hoje acho que vão ser fantásticas para o Francisco, já que ele ainda tem brinquedos. E para mim também, são muitos brinquedos que eu tenho lá em casa. Pronto, é assim, eu vou começar já por dizer que eu tenho todo o respeito pelas pessoas que guardam os brinquedos. Porquê? Porque são pessoas normalmente que têm uma ligação emocional muito, muito grande e custa muito deixar os brinquedos, é quase como não querer deixar o passado. E por isso, é assim, isto é algumas dicas para pessoas começarem, não digo começar já este Natal, mas pelo menos para pensarem sobre isso e da importância que é ter menos brinquedos lá em casa. Claro. Eu vou começar pelo exemplo dos peluches. É assim, este exemplo dos peluches podia ser para as bonecas, para os carros, ou seja, para tudo o que temos de mais em casa. Mas diz-me uma coisa, só uma pergunta inicial que me parece importante. Esta parte, tu achas boa ideia fazer com as crianças presentes? É uma boa pergunta. Ou ausentes? É porque eu acho que às vezes, porque assim, uma pessoa até tenta com eles, mas eles não querem estar fora nada. Sim. Nada, tudo é importante. É assim, há muitas vezes as crianças são muito parecidas aos pais, ou seja, se os pais guardam, os filhos vão ter essa tendência. E quanto mais cedo nós começamos a incentivar, melhor. Ou seja, neste momento as minhas filhas, uma tem 3, uma tem 4 anos e elas destralham com muita facilidade, porque elas quase nasceram lá para casa. Porque elas quase nasceram com isso, nasceram com o pensamento que é o que nós não precisamos, vamos dar a alguém. Então lá elas levam o saquinho, ou para uma instituição, ou para a escola, e isso é espetacular elas perceberem isso, e perceberem que no Natal vamos receber mais e vamos precisar de espaço. Agora é assim, se as crianças forem muito pequenas, não vão compreender o brinquedo que nós não precisamos, vamos dar a alguém, vão querer ficar. Muitas vezes, quando são assim muito pequenas, o ideal é ser a mãe a escolher. Agora, quando convém que eles não for estejam. assim 2 anos, não é? 2 anos, 3 anos, nem sempre compreendem isso. E às vezes há aqueles brinquedos que já estão partidos, estão estragados e que, até por questões de segurança, não convém mantê-los em casa. Agora, assim, se a criança já tiver mais do que 3, 4, eu acho que já convém colocá-los. Se bem que depois há outro aspecto interessante que é, eles nem sempre vão escolher os brinquedos que nós queremos que eles escolham. Pois há assim umas paixões assolapadas por determinadas coisas que a pessoa não percebe. Exato. E depois, às vezes, é para perceber, não é? Quando são esses casos, às vezes, porque as mães há alguns brinquedos que não gostam mesmo, podemos assim guardar durante algum tempo. Então, se a criança não pedir, vai se esquecer e podemos depois dar a alguém. Mas olha que passa muito tempo até isso acontecer. Mas é engraçado, eu tenho memória de me desaparecer de vez em quando, que a minha mãe era especialista nisso, era fazer desaparecer determinadas coisas, que me irritava, porque eu queria brincar com aquilo e lembro, onde é que está aquilo, onde é que está? E depois não era assumido, aquilo desaparecia, mas não era assumido. Sabes que, pronto, nós crescemos já num ambiente de... As minhas irmãs, por exemplo, tinham os recursos dos meus pais não eram que eram depois comigo, de forma que tinham muito menos brinquedos e tudo isso. Mas, por exemplo, eu dou sempre o caso da Mariana, porque acho interessantíssimo. De vez em quando, portanto, a Paula é professora e a Mariana tinha muitos brinquedos. E, claro, à medida que iam surgindo brinquedos novos, os outros iam ficando para trás e tal, nunca mais se lembrava. Mas dava-se... E a Paula, às vezes, levava para a escola para dar a meninos que, pronto, que precisavam, não sei o quê. Mas dava-se um caso, passado uns meses, a Mariana lembrava-se daquilo. Eu lembro-me disso, eu lembro-me de me lembrar de certas coisas. Exatamente. Mas depois, mais tarde, nós começámos a dizer à Mariana, Mariana, olha, vamos arrumar os brinquedos e tal, vamos pôr isto aqui e tudo. Isto a Mariana já andava na faculdade, não é? Vamos dar brinquedos, ainda estão lá os brinquedos. Então, já é uma rapariga formada, é uma mulher, espera, quase com que é para os filhos. Houve esta. E então, vamos, Mariana, arrumar isto tudo e tal, também precisas de espaço no teu quarto, já estás uma mulherzinha e tal, não sei o quê. Não, que eu um dia vou levar tudo para a minha casa. Quero isto tudo arrumado, que eu um dia, eu quero as coisas todas, não sei o quê. Mariana, hoje já tem a casa dela, tem 27 anos. Mariana, está tudo a estorvar, vais levar tudo. Não, eu quero lá isso em minha casa, deixa estar para aí, que eu não quero isso aí para estar lá. Eu acho que o Francisco, isto é um ponto essencial, que é em roupas, em brinquedos, é praticamente tudo, que é, os pais guardam caixas e caixas de brinquedos ou de roupa à espera que os filhos um dia... Mas isso nunca acontece. Os filhos não. E acontece o pior, que é os filhos depois vão levar mais coisas deles para a casa dos pais. Portanto,
quando a sua filha tiver filhos, acredito que ela vai. E é isso que acontece neste momento, sim. Okay. Porque os pais têm casas maiores, não é? Portanto, o exemplo que eu vou dar agora dos peluches é, portanto, um exemplo normal, não é? Nós temos aqui, podia ser um armário, uma caixa, o que fosse. Vou dar o exemplo do cesto, portanto. O que é que acontece neste momento? As suas filhas têm peluches muito fofos, digo-te já. Vais dar algum aí que eu fico já com um. O que é que acontece neste momento? Temos excesso de brinquedos, ou seja, uma criança normalmente terá dificuldade em brincar com algum ou encontrar o seu favorito, porque tem coisas a mais. Quando nós tiramos e tentamos selecionar e perceber quais são os que gostam mais ou não, portanto, é o que eu vou fazer neste momento. Vou pegar aqui nesta caixinha, vou pôr aqui o dar e algum para guardar. Portanto, para além de existir desarrumação, isto é o dar, para além de existir uma grande desarrumação, a criança não vai brincar com metade, pelo menos, dos brinquedos. E então, vou pegar em alguns, portanto, este não há grande importância, este brincam, este não, este também pode dar, por exemplo. Depois podemos selecionar também por tipo de animais, não é? Olha, se eu fosse tua filha, estava a dizer, os mais fofos. Por exemplo, estes dois são iguais, não há necessidade de ter. E isto mas é uma coisa que acontece. Lígia. Sim, mas isso acaba por ser um erro, que é as irmãs partilham. E quando nós incentivamos isso, não há necessidade de dar dois brinquedos iguais. E, portanto, vai para aqui. Este fica, este também é de estimação. Depois, estes dois, por exemplo, há um valor emocional muito, muito grande. Mesmo que elas não queiram, vou sempre guardar para um dia mais tarde. Esta é uma coisa. Porque estes vieram da Austrália, portanto, foi um momento muito importante. Este é de estimação porque é desde que nasceu. E o que é que eu vou fazer? Portanto, estes dois... A minha filha tem um desses que dorme ainda, sim. Ela vai fazer 13 anos e tem... Este não brinca muito, portanto este vou guardar. Agora é assim, com este de estimação, o que eu posso fazer é, depois de estar limpo, lavado, não é? Vou guardar num sítio especial, que será tipo... Isto com antiaderente, não é? E isto vai para uma caixa de lembranças, por exemplo, que eu tenha para um dia, mais tarde, poder oferecer. Mas estou a falar de um ou dois, não estou a falar de uma caixa, duas caixas, claro. Que às vezes as pessoas fazem. Portanto, este vai ser para guardar, quando eu ponho depois novamente aqui, ou seja, há uma grande diferença elas quase conseguem verificar os brinquedos que existem, ver todos. Não é? Se depois nós colocarmos, isto é uma etiqueta feita, plastificada e aqui com elástico. Ai, sério, eu um dia quando for grande quero ser como a Lígia. Quando nós colocamos vejam o detalhe da etiqueta. Quando nós colocamos uma coisa assim, o que é que acontece? Tu vais mesmo a casa, não vais às pessoas? Estou a ver que vou à casa da Maria. Olha, mas vais ter porque o marido nunca se consegue. Passas lá o ano, porque é muita coisa. Portanto, é assim, este é o exemplo que eu queria dar, que é, se for giro, se tiver uma identificação, a criança no final do dia, ela sabe que eles têm que voltar para aqui, portanto a casa mantém-se mais arrumada. O facto de ter menos, conseguem... Estava a dar vontade de rir, vai, continua, Lígia. E depois já dou uma estratégia de arrumação. O facto de ter menos faz com que elas consigam ver tudo o que têm. E depois é assim, este vai ser o meu limite, significa que no Natal, se eu recebo mais um ou dois, significa que vou tirar dois que estão aqui. Porquê? Porque eu defini que este é o meu limite de espaço. E quando isso não acontece, o que acontece, não é? O resultado é, no Natal recebemos mais e para além, imagina, ainda há pouco estavam aqui e iam ficar aqui, ou seja, ia ser demasiados. Portanto, isto é o exemplo dos peluches. O outro exemplo que eu quero dar é em relação, e que também vou falar um pouco sobre isso, da arrumação, que é os Legos. Eu agora vou colocar, não é? Portanto, é assim, eles são muito... Agora vai fazer um bocadinho de barulho. E quando desaparece... mas eles são grandes. É. Lá em casa tenho dos pequeninos e desaparece tipo uma peça minúscula e é essa a peça que é precisa. Percebes? Estás a imaginar, não estás? Portanto, eu novamente vou fazer a dica porque eu acho que isto é essencial, quando as crianças ainda não sabem ler, não é? Se souberem ler, pode ser elas próprias a fazer as etiquetas, e eu poderia fazer com marcador e fazia mesmo aqui. E o que é essencial nos Legos, por exemplo, porque são muitas peças e espalham-se por todo o lado, é ter um sítio fácil de guardar. E o que acontece? No final do dia, vamos todos guardar e então fazemos o jogo. Mas nunca podemos falar o jogo do arrumar. O que eu faço muitas vezes, digo, vamos jogar, é o jogo do basket. Até às vezes quando vão crianças lá em casa e digo, coloca o cesto e então
começamos todos. E o que é interessante é que eles, não é? E depois de criarmos regras, que eu digo aqui ninguém passa, ninguém toca aqui. Quanto mais regras, mais importante é o que estão a fazer. E o que é interessante é que as crianças aderem muito facilmente a isso, porque se nós obrigarmos, é a mesma situação com o marido, se obrigarmos, é muito difícil colaborarem, sim. Pois. Agora, se nós dissermos isto é a coisa mais divertida do mundo e se nós não estivermos chateadas, normalmente as mães chateiam-se. Eu consigo isso na sala, porque como eles têm uma sala de brincar, quando vão para a sala é porque sabem que a seguir eu deixo, mas assim têm que arrumar. Tem que arrumar, sim. Isso na sala consigo. Na sala de brincar, esquece. É território inimigo, é que nem entro lá. É que nem entro. A minha dica, que agora é uma coisa que tem funcionado muito bem, que eu queria partilhar, nós lá em casa fazemos equipas. Isso, E então, por exemplo, às vezes eu e a mais velha ou ficamos na cozinha a arrumar, o pai e a outra mais nova ficam a arrumar os brinquedos. E nós fazemos competição para ver quem acaba primeiro. E então é interessante que, como é uma competição, elas dão por elas a correr assim, agarram os brinquedos e a guardar. Ou seja, aquele final do dia, terminar assim, é uma forma interessante. Claro que sim. E não é? E manter a casa arrumada também. Agora, os outros exemplos que eu quero dar é outro tipo de arrumação, ou seja, isto é uma caixa que comprei para comida, por ser cor-de-rosa a ser giro, para guardar este tipo de jogos que são muitas peças e que é muito difícil Esse é da memória? de manter. Não, isto é o jogo associar, por exemplo, tem que encontrar todas as peças aqui, o carro, tudo o que seja transporte, juntar tudo, sim. Portanto, este exemplo que eu quero dar é que quando são peças que facilmente fogem, o ideal é ter uma caixa fechada e guardar num determinado local que não esteja facilmente, ou seja, se brincar depois tem que arrumar. Outro exemplo que eu quero dar, portanto, isto é novamente reciclar objetos, isto é uma embalagem de bolas de ténis, portanto, que foi utilizado. E às vezes as crianças acham engraçado o facto de ser uma coisa diferente e claro aí aderem muito na arrumação. Este é um outro exemplo que é novamente este tipo de peças, quando nós guardamos, convém plastificar, porque uma das coisas também, uma das estratégias da arrumação dos brinquedos é ter alguns guardados e ter alguns disponíveis. Então fazemos o sistema de rotação. Claro. Portanto, se eu guardo este, porque eles depois vão achar, passado um mês, não o verem, vão achar muito mais piada. Exatamente. Só os outros 2 exemplos. Portanto, este era uma embalagem de iogurte, não é? Como tem um fecho, é muito bom porque fica fechado, até as crianças acham piada e depois o facto de ter uma pega de transporte leva o jogo para qualquer lado. E este exemplo que eu trouxe, portanto, é um exemplo que é assim, cada vez que nós temos brinquedos estragados, peças partidas, peças que faltam, não faz qualquer sentido nós guardarmos os brinquedos e temos que jogar fora. Portanto, um tipo de brinquedo disto tem até a nível de segurança e porque também a criança não brinca normalmente com um brinquedo que está qualquer coisa a falhar. Portanto, vamos prevalecer o menos brinquedos, mais criatividade e mais espaço em casa. Muito bem, portanto, temos aqui ótimas dicas e acho que lá em casa este fim de semana vamos tratar da casa e tentar prepará-la para o Natal. São muitos brinquedos que chegam, portanto é preciso fazer aqui uma gestão e uma organização, porque tenho a certeza que eles também vão aproveitar melhor aquilo que vão receber se tiverem já o quarto dos brinquedos arrumado. Muito obrigada, Lígia. www.facebook.com/pages/organizar com Lígia Noia. Falta um A aqui. Pois, eu sei que era Noia, só que achei que podia ser assim a página. Muito bem, deixa-me então aqui a sugestão, Lígia. Muito obrigada. Adorei esta dica.